Não gosto de pagar imposto e não quero pagar imposto. Como que eu faço para não pagar imposto nos meus investimentos? Esse é o tema de hoje, mas antes eu vou te pedir, como sempre, dá aquela curtida, se inscreve no canal no YouTube, compartilha esse vídeo, se inscreve e dá aquela curtida também no Facebook. No caso do Facebook não é se inscrever, é só curtir, mas curte a página porque assim você faz o nosso trabalho continuar de forma gratuita, ajudando você a cuidar melhor do seu dinheirinho. Vamos lá, sem enrolação então. Como que eu faço para não pagar imposto nas minhas aplicações, nos meus investimentos? Afinal de contas, a gente está no país onde existem as maiores alíquotas, onde nós mais pagamos impostos, é o Brasil. Uma estatística e um ranking triste, mas é a verdade. Mas tem como você fugir do imposto de forma totalmente legal, claro. Não vou ensinar ninguém aqui a fazer nenhum trambique aí, nem a minha intenção, mas você pode sim usar aplicações isentas para fugir um pouco da abocanhada do leão, pelo menos nos investimentos. Quais são então os 7 investimentos que você pode usar que são isentos de imposto de renda? Primeiro, LCI, letra de crédito imobiliário. O LCI é muito comum e até popular nos bancos, então já a primeira observação, só cuidado, porque tudo que tem em banco de varejo às vezes não é a melhor coisa que estão te oferecendo. E segunda observação muito importante que vale para qualquer aplicação isenta de imposto, não é porque ela é isenta de imposto que ela é boa. Não é porque ela é isenta de imposto que ela já vai naturalmente render melhor do que qualquer coisa. Porque é muito comum as pessoas chegarem para mim e falarem: pô, Thiago, mas eu tô ali na poupança, né? Ah, poupança é o melhor investimento? Eu pergunto, por quê? Ah, porque é isenta de imposto. Não, tem que fazer conta. E aí você fala muitas vezes: ah, o LCI também é legal porque ele é isento de imposto. Depende. Se você tem uma taxa, por exemplo, de CDI pagando em torno de, vamos dizer, 80% do CDI, é justamente uma taxa muito próxima do que a poupança paga, que é em torno de 70% da Selic. Então não vai fazer lá tanta diferença, principalmente se tiver abaixo de 80%. Aí já era. Se o seu LCI estiver pagando menos de 80% do CDI, aí me desculpe, já passou da hora de você trocar essa aplicação. Não compensa, é a mesma coisa que poupança. Se tiver 80% do CDI, CDI é a taxa de juros, tá? Hoje o CDI está 6,88% no ano. E geralmente o LCI paga de acordo com o CDI. Se ele está nessa faixa, ele vai estar muito próximo de um CDB de 100% do CDI, que não é isento de imposto, mas aí quando você tira o imposto, justamente o CDB de 100% do CDI, ele vai pagar em torno de 80% do CDI, 85% no máximo, se você ficar mais de 2 anos na aplicação, porque a alíquota de imposto de renda vai caindo nas aplicações financeiras. Ok, LCI é uma aplicação interessante, sim, isenta de imposto, desde que você consiga taxas acima de 90% do CDI. Poxa, mas é possível isso, Thiago? Olha, em 2012 era super normal, porque o mercado imobiliário estava bombando e esse tipo de aplicação era lastreado em crédito imobiliário. O legal então é que o fator de risco, né, ele está atrelado também a bens físicos, né? Então a garantia dos LCs são bens imóveis que basicamente as pessoas estão pegando crédito para pagar esses imóveis. E aí o que o banco faz? Ele pega desses créditos, dessas dívidas que estão sendo pagas, uma parte dos juros dessas dívidas ele paga para você via LCI. Então é legal que o LCI ele tem dupla garantia. Ele tem fundo garantidor de crédito, até 250 mil, não tem risco então, entre aspas, né? Claro, se tiver uma quebradeira geral de bancos pode ter um problema. Mas até 250 mil reais, em tese, você tem garantia total do seu dinheiro, que o FGC garante, uma espécie de seguro. Além disso, tem as garantias dos imóveis que podem ser tomadas se os caras que estão pegando empréstimo não pagarem as dívidas. Legal, LCI é uma aplicação boa? Sim, se estiver pagando mais que 90% do CDI, e é isso você só vai conseguir via corretoras de investimento ou bancos menores. Não ligue para tamanho de banco, no caso de LCI ou qualquer aplicação que tenha FGC, porque a FGC garante, vá sim nos menores porque eles pagam mais. Agora, outra aplicação interessante por outro lado, o LCA também, que é muito semelhante, muito parecido. A diferença é que, ao invés dele alimentar mercado de imóveis, ele vai alimentar crédito para mercado de agronegócio. Tudo é a mesma coisa, geralmente vai pagar em cima do CDI, tem ali um prazo, geralmente não tem liquidez, nem LCI nem LCA. Até 2 anos é a data de validade deles, data de vencimento.
E aí alguns bancos oferecem até liquidez diária, mas não se engane, se o LCI ou o LCA oferecer liquidez diária é porque ele não rende bem, tá? O ideal é estender o prazo para ganhar um pouco mais. Alguns LCIs, eu já vi, inclusive é 100% do CDI em corretoras de investimentos que distribuem produtos de vários bancos, então dá para achar sim. Outra aplicação muito interessante são os CRIs. Os CRIs é meio que um primo ali do LCI, né? O CRI, como é que ele funciona? Ele vai ter isenção de impostos também, ele também é lastreado em mercado imobiliário, só que agora não em crédito imobiliário, mas recebíveis imobiliários. Então, as pessoas ali que estão pagando, por exemplo, um aluguel, parte desse aluguel, a securitizadora, que é a empresa que lança o CRI, vai lá e pega parte disso e paga você que comprou o CRI e basicamente está dando dinheiro para a securitizadora pagar a construtora de imóvel, a empresa que é dona dos aluguéis. Então é um bem bolado ali entre securitizadora, bancos que estão oferecendo linhas de crédito, se no caso os imóveis estão sendo vendidos, investidores, né? E assim forma esse ciclo virtuoso. Só que o CRI, o problema é que ele é para investidor qualificado, ou seja, geralmente é só para investidores que têm mais de 300 mil reais em aplicações financeiras e o mínimo também é alto, geralmente é a partir de 200 mil, 300 mil. Eu já vi CRIs a partir de 10 mil, mas é difícil, tá? E aí a gente tem também o CRA, que é meio que o irmão do CRI, assim como o LCA é irmão do CRI. Então, e é primo do LCA e do LCI. Vamos colocar dessa forma. O CRA, o interessante é que ele é lastrado no mercado do agronegócio, então você indiretamente está investindo no agronegócio, que hoje é o que basicamente está levando a economia para cima, o que ajudou o Brasil a sair da crise feia que nós tivemos aí nos últimos 2 anos, né, de 2016 e 2015, e começamos a crescer em 2017. Agora, outra aplicação muito interessante também é basicamente as debêntures, né? As debêntures incentivadas, que são do setor de infraestrutura. Por que elas são incentivadas? O governo dá isenção para elas porque através das debêntures, indiretamente, você está investindo em setor de infraestrutura. Então, infraestrutura, palavra um pouquinho difícil de dizer, né? Mas quando você compra uma debênture dessa, por exemplo, você comprou uma empresa, uma debênture, que nada mais é que uma dívida, de uma empresa que quer duplicar uma estrada. Então, se você compra essa debênture, significa que você está emprestando dinheiro para essa empresa duplicar uma estrada e, naturalmente, isso vai melhorar o fluxo de mercadorias pelo Brasil, naquela região, e vai melhorar a produtividade. Por isso que o governo quer que você compre debêntures e por isso ele dá a isenção de debêntures. Existem debêntures do setor de energia também, de energia eólica, de energia elétrica, de ferrovias, tem de vários setores. Muito legal, você investe no Brasil via debêntures e ainda tem isenção. Além disso também nós temos os fundos imobiliários. Outro item agora muito interessante, que já é o sexto, né? Os fundos imobiliários são fundos que eles basicamente vão comprar um imóvel e aí eles vão contar com seu dinheiro também na sociedade para comprar esse imóvel via cotas. Então você compra fundos imobiliários a partir de R$100, R$200, é muito tranquilo comprar fundo imobiliário. E o legal é que um único fundo imobiliário ele pode investir em vários imóveis e ele formar uma carteira de imóveis. Assim você diversifica também o seu investimento em mercado imobiliário em vez de concentrar tudo no imóvel só e de um único tipo. Exemplo, um fundo imobiliário ele pode comprar numa única carteira imóveis residenciais, hotéis, imóveis como shopping centers e imóveis dos mais variados. E aí você também pode montar uma carteira de imóveis. Como um fundo imobiliário custa R$100, R$200, você pode comprar um shopping center, por exemplo, Dom Pedro II, West Plaza. Você pode comprar um edifício comercial, como alguma coisa Faria Lima. Tem vários fundos imobiliários que tem o nome alguma coisa Faria Lima, né? E eu não vou fazer propaganda, senão vai ficar parecendo que estou fazendo propaganda. Mas tem vários fundos imobiliários com categorias diferentes, comerciais, de hotéis, shoppings. Aí você pode fazer uma carteira com R$100 mil ou com R$10 mil, você já compra vários fundos imobiliários. Com R$5 mil você já compra vários fundos imobiliários. E aí outra categoria importante é basicamente as ações, que pelo mesmo motivo dos fundos imobiliários paga dividendos, por isso está na lista. Um detalhe importante quando eu falei dos fundos imobiliários é que, por que ele é isento? Ele é isento nos pagamentos de aluguéis. Se você tivesse um imóvel próprio e estivesse recebendo aluguéis, o que ia acontecer? Você ia pagar 27,5% do seu aluguel para o governo. No fundo imobiliário, você tem isenção dos aluguéis recebidos mensalmente. Então, o recebimento de aluguéis é totalmente isento, fora a valorização da cota, que pode valorizar como o imóvel valoriza.
a cota de R$100 que eu havia dado o exemplo. Agora, as ações são basicamente os dividendos também que você recebe, que são isentos de imposto, que é a distribuição de lucro ali semestral, anual que a empresa tem. Ela apura ali o lucro que ela teve no período e, por lei, ela tem que distribuir no mínimo 25% dos lucros para os sócios, né, via dividendos. E nos fundos imobiliários, esse mínimo é 95%. Então, por isso que é um ótimo pagador de dividendos esse cara chamado fundo imobiliário. Então, quando você ouvir a palavra dividendos, que muitas vezes chama muita atenção, quer uma estratégia de dividendos, pague muito dividendos e tudo mais, fundos imobiliários é uma boa pedida. É isso, gente. Muito obrigado desde já. Fique conosco, seja muito bem-vindo aí para fazer perguntas, questionamentos, nós vamos responder. E, por favor, dá aquela curtida, se inscreva no canal no YouTube, curta a página também do Seu Futuro no Facebook e continue conosco, porque aqui o seu futuro tem valor. Um grande abraço.